os 3 apresentadores que foram destaque do campeonato, que aliaram a condução de qualidade. Coloca na toada, é o primeiro apresentador. Vamos diminuir um pouquinho a velocidade, só para aproximar a turma. Aliaram a qualidade da condução, aliaram a qualidade da harmonia entre cavaleiro e cavalo, apresentaram com mais naturalidade seus animais, assento de qualidade, postura de qualidade. E aí os dois de trás já pegando um pouquinho mais. O cavaleiro da quinta colocação tem um ótimo assento, o cavaleiro tem um bom assento, já pegando um pouquinho mais na retidão do tronco, o ombro um pouquinho mais relaxado, poderia estar um pouquinho mais natural e também ajustar um pouquinho mais as rédeas. O cavalo já está um pouquinho mais à vontade. A gente já consegue observar na Amazona da quarta colocação as rédeas um pouquinho mais justas, então um contato um pouco maior com a boca do cavalo, tendo mais contato, tendo mais descontração, elevando um pouquinho mais a postura do cavalo, então já consegue colocar um pouquinho mais de imponência no animal, onde o cavaleiro de trás já deixou o animal muito à vontade. Então faltou um pouco mais buscar uma descontração, faltou um pouquinho mais buscar um pouquinho mais de contato, dar um pouquinho mais de brilho no seu animal, aonde a Amazona da quarta colocação fez isso um pouquinho melhor em relação ao cavaleiro de trás, por isso a definição. Entre o terceiro e a Amazona de quarto, aqui com muita naturalidade na apresentação, os dois conseguimos observar aí postura muito boa, agora a naturalidade com que monta o cavaleiro da terceira colocação, realmente um cavaleiro muito natural, o cavaleiro que colocou seu animal na toada, teve um pouquinho mais de ritmo em relação à Amazona, que por vezes tocou um pouquinho mais durante alguns momentos do campeonato, então levando vantagem pela coerência no ritmo, pela toada que colocou no seu animal, o cavaleiro da terceira colocação. Em termos de assento, todos muito bom, mas tronco um pouquinho mais ereto em relação à Amazona de trás, o ombro um pouquinho mais relaxado em relação à Amazona de trás, e a empunhadura, todos os dois poderiam ter a empunhadura um pouquinho mais leve, o cavaleiro à frente empunhando um pouquinho mais alto, a Amazona de trás empunhando um pouquinho mais baixo, mas a sintonia ainda com a rédea, tocando um pouquinho mais com os dedos, é um pouquinho mais suave do cavaleiro da terceira colocação, então por isso a definição dessas duas colocações. Entre o segundo e o terceiro, aqui a gente já vê uma crescente pelo assento, pela correção ainda do tronco, pode continuar o terceiro, pela correção do tronco em relação ao cavaleiro da terceira colocação, tronco mais estável, perna ainda de melhor descida, flexionando um pouquinho mais o joelho, estribando com melhor qualidade, a naturalidade do braço do cavaleiro de trás é um pouco melhor, o cavaleiro da segunda colocação já está com o braço um pouquinho mais tenso, trabalha com o braço um pouquinho mais reto, a gente fala que tem que ter uma flexão do cotovelo justamente para dar, adequar um pouquinho mais o ajuste e a pegada nas rédeas, e isso o cavaleiro da segunda colocação ficou devendo um pouquinho mais, mas ele ganha no assento, ele ganha na descida de perna, ele ganha no tronco mais ereto, ele ganha na empunhadura de rédea, por isso foi a definição. E o primeiro cavaleiro com o segundo foram os dois melhores cavaleiros de apresentação, de assento de muita qualidade, de naturalidade. A gente consegue observar alguns detalhes do cavaleiro na colocação, começando pelo estribamento. Ele estriba um pouquinho melhor, a gente consegue observar o calcanhar dele já abaixo da soleira do estribo, onde o cavaleiro da segunda colocação já não está com essa qualidade no estribamento. E a outra definição que a gente faz é na naturalidade do braço. O braço está um pouquinho mais solto e um pouquinho mais natural, visto que o cavaleiro da segunda colocação tem tronco bom, tem assento bom, mas um pouco mais tenso no ombro, um pouquinho mais tenso na região do seu cotovelo, e também já refletindo um pouco mais essa tensão na empunhadura de rédea. Então o cavaleiro que montou com mais naturalidade, com a mão mais leve, tocando a rédea com mais suavidade, tronco ainda melhor, mais flexível, fixidez na sela de melhor qualidade, ombro ainda um pouquinho mais contraído, por isso somou mais qualidades na definição. Parabéns aos dois apresentadores cavaleiros aí.